Boa tarde a todos, senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje foi muito falado por vários deputados nessa casa sobre o problema de abastecimento de água. E eu tenho batido muito nessa questão com relação ao abastecimento de água de São Gonçalo, dos municípios também da Baixada Fluminense, das áreas mais pobres da cidade do Rio de Janeiro e também da cidade de Quissamã, que vive um grave problema de falta d'água já há 5 meses. Na semana passada, eu tive a oportunidade de me reunir com o diretor da SEDAI para o interior do estado, junto com o superintendente da SEDAI, Dr. Humberto, e coloquei para eles o problema da cidade de Quissamã. Eu tenho muito carinho pela cidade de Quissamã. A cidade de Quissamã é vizinha à cidade de Campos, onde eu nasci. Fui a segunda deputada mais votada da cidade de Quissamã e acho inadmissível que, em pleno século XXI, a água, que é um bem essencial à vida, continue faltando e por 5 meses. Na cidade de Quissamã, as pessoas têm que comprar galão de água mineral para conseguir tomar banho. Recentemente, a SEDAI tentou regularizar o problema, mas a água começou a sair com um cheiro ruim, né? Péssima qualidade da água. Então eu conversei com eles e nós marcamos uma audiência pública, na verdade não é uma audiência, um debate público na Câmara de Vereadores de Quissamã, no próximo dia 11, às 11 horas da manhã. E o superintendente da SEDAI vai estar nessa audiência para explicar quais serão as próximas medidas tomadas pela SEDAI, né, à população, aos vereadores, à classe política e à sociedade de Quissamã. Ele já me adiantou que imediatamente será construída, num prazo máximo de 45 dias, uma nova tubulação levando para uma profundidade de mais 1 quilômetro dentro da Lagoa Feia, para que eles possam captar mais do meio da lagoa, uma água de melhor qualidade e também numa região com mais profundidade. Bom, o fato é que a SEDAI está desacreditada pela população de Quissamã e nós esperamos que dessa vez o problema possa ser resolvido. Eles também falaram que vão fazer uma reforma na estação de tratamento da região, orçada em mais ou menos 1,5 milhão, e tem um projeto em andamento de um novo estudo, né, de captação de água do rio Macabuzinho. Então eu quero convidar a população de Quissamã para no próximo dia 11, às 11 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, participar junto com a gente dessa audiência pública desse debate público que nós estaremos realizando. Mudando de assunto, senhor presidente, o tema da reforma política está sendo muito tratado no Congresso Nacional e é importante que todos nós que somos políticos, que a gente possa se manifestar sobre esse tema que mexe com a realidade política do nosso país. Eu sou contra e sempre fui contra o voto em lista, esse que muitos deputados e alguns partidos políticos querem aprovar. Como é que funciona o voto em lista? Cada partido vai fazer uma lista dos seus candidatos. Hoje você já faz uma lista de candidatos, só que você elege aqueles que têm mais votos dentro dessa lista de candidatos. É assim que funciona hoje, né? Você tem uma lista, mas você tem o direito de escolher em quem você quer votar naquele partido. O voto em lista que está sendo proposto é diferente. O partido faz uma lista e você vota no partido. E aí, calculando a proporcionalidade, se aquele partido teve direito a 3 deputados, você vai ver quem é o primeiro da lista. Então elege o primeiro da lista. Quem é o segundo e quem é o terceiro? E elege os 3 primeiros da lista. Você perde o direito de escolher em quem você vai votar. Eu sempre fui contra esse sistema, né? E fiquei muito preocupada quando eu vi esse debate avançando no Congresso Nacional. Mas, na quinta-feira passada, o Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo tomou uma decisão, tirou uma posição contrária ao voto em lista, que para mim foi bastante animador, né? Nessa decisão, eles alegam o seguinte: olha, o voto em lista está ferindo claramente a Constituição, porque a Constituição, no seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante
tais propostas. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A reforma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Portanto, o voto em lista proposto por alguns partidos no Congresso Nacional, ele é inconstitucional. Ele não pode ser mudado sequer por emenda à Constituição, porque da forma como está escrito aqui, é interpretado como uma cláusula pétrea da Constituição, porque o voto em lista fere o voto direto e secreto. Então, nós não podemos aprovar o voto em lista. Eu fiquei muito feliz com essa decisão do Conselho Superior de Direito. Acho que é uma vitória à democracia. E digo que é uma vitória porque eu entendo que o voto em lista, em primeiro lugar, ele é antidemocrático. A população tem que ter o direito de escolher em quem vai votar, e o voto em lista não permite isso. Além de ser antidemocrático, favorece os políticos que já têm mandato. E isso dificulta a renovação do parlamento, que é fundamental para oxigenar as casas legislativas. É fundamental para que novas gerações de políticos possam oxigenar e encontrar uma forma diferente de fazer política, de combater práticas que muitas vezes estão instaladas no parlamento e que tanto deixam a população indignada. Nós não podemos dificultar a renovação dos quadros políticos no nosso país. E o voto em lista faz isso, porque sempre terá prioridade quem já tem mandato. Ou então aqueles que são celebridade, aqueles que são artistas ou que são considerados, puxadores de legenda de alguma forma. O voto em lista, ele também dificulta o acesso, das pessoas mais humildes ao primeiro lugar dessa lista. Imagina o seguinte, imagina o presidente da Associação de Moradores que quer se candidatar, imagina o líder sindical que quer se candidatar. Quando ele vai ter oportunidade de ser o primeiro da lista? Dificilmente. O voto em lista também favorece uma coisa muito perigosa: a possibilidade de crescer, de existir a corrupção partidária. O Brasil tem mais de 20 partidos políticos. Imagine uma pessoa com dinheiro chegando num partido e dizendo: olha, quanto você quer para eu ser o primeiro da lista? Isso é um absurdo. Nós não podemos permitir práticas como essa. Por isso eu sou contrária ao voto em lista. E olha, para mim, defender o voto em lista seria até fácil se eu concordasse com ele, porque eu sou filha de um político, eu tenho um mandato, eu sou filha do presidente de uma legenda. Talvez essas minhas condições pudessem me favorecer num sistema de voto em lista. Porém, nós que somos políticos, nós não podemos fazer leis e nós não podemos pensar naquilo que é bom para nós. Nós temos que pensar naquilo que fortalece o Estado democrático de direito. Nós temos que pensar naquilo que favorece a democracia brasileira. Nós temos que pensar naquilo que favorece a renovação dos quadros políticos, a oxigenação da política brasileira. E por isso eu sou contra o voto em lista. E estou deixando esse posicionamento claro, porque eu já disse isso ao meu partido, ao Partido da República. Eu não sei como o PR nacional vai se manifestar em relação a isso, mas vejo nessa decisão da FEComércio de São Paulo, do Conselho Superior de Direito, uma possibilidade de vitória, já que existe essa interpretação de que para mudar o sistema que nós temos hoje e transformar em voto em lista, somente rasgando a Constituição e fazendo uma nova Constituinte no Brasil. E não é isso que nós queremos. Então, deixar aqui a minha posição manifestada, porque eu acho que esses temas da reforma política são importantes de ser debatidos por nós que hoje estamos na política. Muito obrigada, senhor presidente.